Quantas vezes te disseram que eras demasiado intensa e tu acreditaste? Que és muito dramática, tens de te calmar. Ninguém gosta de mulheres assim. E será que o problema é mesmo que és demasiado intensa? Ou será que o mundo simplesmente não sabe lidar como as mulheres sentem, como elas sentem profundamente? Então, se ouviste algo assim, convido-te a estares aqui comigo. Eu sou Daniela Esteves, se não me conheces. Sou psicóloga clínica e mentora de mulheres e tenho aqui o meu projeto de metamorfose cósmica, onde eu ajudo mulheres maravilhosas a sentirem-se melhor consigo próprias, a despertarem o seu poder emocional e a sua autenticidade. Então, hoje vamos falar exatamente sobre isso, sobre o medo de ser intensa, até porque vocês votaram no Instagram que gostavam de saber mais sobre este tema, e eu acho que é tão revelador este tema ter surgido, porque existe esse medo de sermos muito intensas ou de revelarmos exatamente como nós somos, ou então nós só fazemos isso às escondidas, ou então só com uma ou duas pessoas, porque o que é que vão dizer sobre mim? O que é que vão achar sobre mim? Complicado, não é? Então, hoje o tema é exatamente esse: é falar sobre o medo de ser intensa. É que a sociedade nos ensinou a reprimir essa força e sobre como essa intensidade é, na verdade, nossa amiga e faz parte de nós, é a nossa magia, faz parte de quem tu és. E nós precisamos de resgatar esta magia para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque está tudo muito sério, está tudo muito caótico, está tudo muito a entrar numa desesperança também. Então é necessário nós resgatarmos isso. E para te explicar, eu quero te apresentar um arquétipo poderosíssimo, uma figura poderosa que é La Llorona. É uma mulher que foi silenciada e precisa de recuperar a sua voz. E aqui vou fazer recurso ao famosíssimo livro Mulheres que Correm com Lobos e irás encontrar mais sobre este arquétipo aqui neste livro. E nada como uma boa história para nós nos conseguirmos relacionar e identificarmos também com as mesmas dores, com os mesmos sonhos, com os mesmos desejos, porque nós todas estamos interligadas no inconsciente coletivo. Portanto, é muito bom quando a gente começa a entrar nas histórias e nos mitos para a gente se identificar e poder perceber como é que nós podemos mudar. Então o que é que nos conta aqui La Llorona? La Llorona é uma figura do folclore latino-americano e é uma mulher que chorava pela perda dos seus Dos filhos. filhos. E E atenção, atenção, eu eu estou estou aqui aqui contigo, mas contigo, também mas estou também aqui a estou. auxiliar-me com as minhas cábulas, porque, vamos ser sinceras, chega de tentar estar a decorar tudo para olhar só para a câmara. Não dá, malta, não dá. Vamos lá, sermos práticas e dar-te aquilo que tu precisas, independentemente de eu estar a olhar para baixo e olhar para a câmara, ok? Pode ser? Então, existe esta história que é de La Llorona, pertence ao folclore latino-americano e que basicamente é uma história que atravessa muitas gerações. É uma lenda contada até para assustar crianças, mas que esconde um significado muito mais profundo. É a história de uma mulher que chorava muito, que o seu lamento tornou-se um eco no tempo. E dizem que ela vagueava pelas noites à beira dos rios e à procura dos filhos que perdeu. E o seu nome, La Llorona, não é? Portuguesa chorona. E então, segundo esta lenda, La Llorona era uma mulher belíssima, mas ela era pobre, que se apaixonou por um homem rico e poderoso. Ele encantou-se por ela, eles casaram-se, tiveram filhos e tudo parecia perfeito. Mas com o tempo ele começou a afastar-se, a desprezá-la, a tratá-la como se ela não valesse nada. Bom, a gente consegue visualizar isto até nos dias de hoje, não precisamos ir às lendas, não é? E um dia ele abandonou ela completamente, trocando-a por outra mulher. E ela, desesperada, consumida pela dor e pelo ciúme, La Llorona perdeu-se em desespero e numa noite trágica ela afogou os próprios filhos no rio. Mas no instante que percebeu o que tinha feito, ela enlouqueceu e, tomada pelo arrependimento, atirou-se ao rio para morrer com eles. Dizem que o seu espírito nunca encontrou paz e que ainda hoje se ouve o choro nas noites escuras à procura das crianças que nunca poderá trazer de volta. Dramático, não é? É dramático. Mas se eu te dissesse que esta história é muito mais do que apenas uma lenda de terror, não é? Também quero voltar aqui um bocadinho atrás. Isto era uma história de terror contada às crianças, ok? Mas vamos olhar para o verdadeiro significado da La Llorona.
Ainda por cima é tão curioso como é tão curioso o utilizar a mulher, não é, como uma forma de assustar, não é, a bruxa, a mulher que mata os filhos, enfim. Então, durante séculos, esta história de La Llorona foi contada como um aviso às mulheres, que é: não sejas demasiado emocional, não deixes que a tua dor te consuma, não cries problemas, não te atrevas a ser intensa. Mas se esta história for, na verdade, também um reflexo de todas as mulheres que foram silenciadas. E La Llorona não era um monstro, era uma mulher esmagada por uma sociedade que não lhe deu também espaço para existir. É uma mulher que ela foi abandonada, ela foi rejeitada, ela foi traída, abandonada com os seus filhos e ela não tinha onde direcionar a sua dor, ela não tinha quem amparasse a sua dor. E quantas mulheres hoje ainda carregam esse mesmo peso? Tantas carregam esse mesmo peso. E quantas de nós também engole o choro, ou então coloca as crianças a dormir e chora, sufocam as suas emoções e tentam desesperadamente ser aceitáveis para não incomodar os outros. Então, nós temos que ver que esta Llorona, ela existe em todas nós, em algum grau, não é? Seja um grau mais pesado ou menos pesado também. E a verdade é que todas nós já fomos ensinadas também a esconder a nossa intensidade, desde crianças até, não é? Tantas vezes como eu lembro muito bem que houve uma altura da minha vida que eu era bastante frontal, eu dizia as coisas, porque eu sentia que tinha que ser sincera, eu tinha que ser honesta e tinha que dizer. E só que depois, Ai, sabes, é melhor não dizeres assim. eu até não dizia as coisas de uma maneira desrespeituosa ou agressiva. Não, eu simplesmente dizia as coisas e não tinha grande preocupação em dizê-las. Ah, mas nós somos ensinadas a isso, a baixar o nosso tom de voz, a não querer demasiado, a não sentir demasiado para não incomodar os outros também. Mas aqui é que está a revolução, não é? Que em vez de nós sufocarmos essa intensidade, porque é que nós não libertamos essa intensidade? Em vez de nós nos calarmos, engolirmos sapos, porque é que nós não falamos sobre as coisas? E em vez de nós nos envergonharmos também da nossa sensibilidade, porque é que a gente também não vê isto como um poder? Um poder que nós podemos usar para nos sentirmos bem connosco próprias. E a história da Jorona, ela não tem que ser uma maldição, ela pode ser realmente um despertar, porque de certa maneira era um despertar, era um grande despertar. E hoje eu pergunto-te se vais continuar a esconder a tua voz ou se vais finalmente recuperá-la. E agora, diz-me aqui, o que é que te disseram sobre a intensidade ao longo da tua vida? Até podes partilhar comigo, se não me partilhares também não tem problema, é importante é que tu reflitas para ti sobre isso, sobre esse tal medo. E como é que esta história também te tocou? O que é que ela o que é que ela te trouxe? O que é que ela trouxe para ti? À medida que eu também fui falando. Agora vamos aprofundar um bocadinho também o papel do medo e do patriarcado na intensidade feminina. Por que razão as mulheres então são ensinadas a temer a sua intensidade? Então, primeiro, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade patriarcal e ela não quer que as mulheres se expressem com verdade. A ideia de que as mulheres devem ser calmas, discretas, controladas, vem de séculos também de repressão. E o medo de ser intensa está enraizado no medo da rejeição e de não sermos amadas. E a verdade é que isto é muito real, não é? É muito real. O facto de, por exemplo, nós não nos podemos mostrar muito inteligentes, porque senão vamos ter ninguém que nos ame, ou não vamos ter ninguém que realmente nos aceite, porque nós temos que ser submissas. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, a mim já me aconteceu. Felizmente ou infelizmente isso não importa, porque eu tento encarar as experiências da minha vida como aprendizagens para eu também poder partilhar, mas sim, eu tive relacionamentos tóxicos, infelizmente mais do que um, mas nunca consegui também que durassem muito tempo, porque a minha liberdade e a minha expressão sempre foi muito maior mesmo. Por isso eu tenho aqui muita coisa para partilhar contigo sobre isso. E de certa forma, uma das coisas que muitas vezes está em jogo é exatamente a situação de submissão. Temos que ser submissas. Temos que fazer as coisas
para que nos amem, para que não nos abandonem, para realmente sentirmos que gostam de nós. Mas isso está tão errado. Está tão errado. Isto porquê? Porque se nós não expressarmos a nossa verdade, e a verdade é que às vezes a nossa verdade incomoda as pessoas. E eu tenho perfeita noção que eu muitas vezes incomodo as pessoas porque sou uma pessoa bastante verdadeira. Bastante verdadeira. E a verdade é que se uma mulher expressa a sua verdade, ela incomoda. Ela torna-se incomodativa. E se ela se contém, o que é que acontece? Ela adoece. Então, qual é o caminho? Não é? Porque os danos emocionais de reprimir essa intensidade nossa, olha, é a ansiedade, é as crises emocionais, é a sensação de estar sempre a segurar algo dentro de nós, são relações muito superficiais, é um sentimento de, epá, ninguém me compreende, onde nós sentimos que temos que esconder partes nossas para sermos aceitos, é baixa autoestima e dificuldade também em sentirmos autênticas. Portanto, aqui há um ponto de reflexão importante que é se já sentiste que precisavas de esconder a tua verdadeira essência para tu seres aceite. Se isso já aconteceu contigo? Então, como é que nós podemos recuperar a nossa voz e tornar a nossa intensidade uma força? Primeiro porque é aceitar realmente que a nossa intensidade também pode ser algo bastante mágico. É a nossa magia, é a nossa essência também. Claro que há pessoas que são mais intensas do que outras. Por exemplo, eu sou, e isto tem muito a ver com autoconhecimento, eu sou uma pessoa intensa, mas não sou muito expressiva na minha intensidade também. Sou intensa, vivo as coisas com intensidade, mas é uma forma muito sentida, subjetiva minha. Mas eu não sou uma pessoa que é muito extrovertida e que precisa de mostrar muito. Não, sou até bastante. É uma intensidade de vida muito interna também. Portanto, nós encontramos a nossa intensidade e tentamos vivê-la o melhor possível, não é? Agora, claro que anos e anos e anos e anos de repressão é um caminho a ser feito para encontrar realmente quem nós somos. Então, importante aqui é aceitar que sentir muito é um superpoder e não ter medo disso. Infelizmente, acho que houve uma vez, até posso aqui partilhar com vocês, houve uma vez que eu estava a expressar uma desilusão muito forte mesmo, e simplesmente disseram-me, És muito emocional, estás muito emocional. Isto não é bom para ti, não é bom. E eu fiquei muito triste, porque eu pensei assim, bolas, então não- tudo aquilo que eu aprendi enquanto psicóloga, tudo aquilo que eu aprendi enquanto ser mulher, agora não posso ser emocional, não posso expressar, enfim. Então temos que abraçar exatamente como nós somos e aceitar que sentir é um superpoder para nós. Que mulheres intensas, elas são apaixonadas, elas são magnéticas, elas são criativas, elas são espontâneas, elas vivem. Porque a verdade é que nós andamos a viver como se tivéssemos muito tempo aqui na Terra. E não temos. A vida passa no instante. Passa no instante. E eu digo, eu às vezes olho para a minha filha e digo, uau, que horror, isto já passou tão rápido, não é? Tenho 41 anos agora, uau, já há 41, não é? Então, nós temos que aproveitar a nossa vida e expressar quem realmente nós somos. E a tua intensidade também é uma bússola interna. Claro que, atenção, aquilo que eu estou a falar tem muito a ver com, e não é aqui para desenraizar, nós temos que estar enraizadas também. E sermos intensas no sentido de respeito para connosco e respeito para com os outros, ok? Isso também que seja importante ser dito. Também é importante aqui é também aprender a expressar a tua verdade sem medo e definir limites. Se alguém está-te a tentar diminuir, questiona porque é que expressar-me incomoda-te tanto, não é? E isso é muito importante, constatar o óbvio e dizer às pessoas, olha, mas porquê que isso te incomoda tanto que eu seja assim? Ou que eu demonstre isto, ou que eu esteja a falar contigo sobre isto. Porque também é importante nós conhecermos o mundo interno do outro, porque o outro também poderá ter aqui algumas coisas para nos dizer e a gente também compreender porque é que determinadas reações acontecem. E tudo está na base do diálogo também.
E encontrar também um espaço seguro para libertar a tua voz. Porque assim, nem todos nós vamos libertar da mesma maneira, não é? Ou seja, como eu estava a dizer, eu não vou libertar da mesma maneira que se calhar uma pessoa que é muito social vai fazer isso. Eu não sou muito social. Eu conheço muitas pessoas, sim, mas eu não sou muito social que estou o tempo todo a sair e estar com pessoas. Não, isso desgasta-me também. Eu tenho momentos que preciso estar com pessoas e tenho momentos que preciso também de estar comigo. Isso é muito a questão também do autoconhecimento. Então eu tenho que encontrar um espaço seguro para libertar a minha voz. Seja através da escrita, que eu, ó, cá está, da escrita. Eu digo, insisto muito, escrevam. Seja da escrita, porque ajuda a processar emoções, ajuda no nosso autoconhecimento. Seja através da arte, da dança, da terapia, de estar também com alguém profissional que ajuda a fazer também trabalho de sombra, o shadow work também, com os arquétipos, seja uma terapia mais cognitiva comportamental, o importante é tu teres um espaço seguro para libertar a tua voz, seja feita por ti, seja feita com alguém. Então, outra parte é libertar a culpa de ser intensa. Não és tu que tens um problema, não és tu que és um problema. O problema é a sociedade que não sabe lidar com mulheres livres. E continua a ser assim. Então, se nós formos a ver no nosso planeta, continua a haver países que realmente não permitem que as mulheres sejam livres. Isso é mas tão triste mesmo. E temos que focar naquilo que nós conseguimos também fazer para essas mulheres, seja pelo nosso exemplo, seja pela nossa transformação, seja pela nossa oração. É muito importante canalizarmos essa energia positiva para estas mulheres e fazer a nossa parte, porque nós mudando a nossa vida, mudamos o mundo. Não é eu ir para outro sítio qualquer mudar o mundo, porque isso é irreal. Nós temos que mudar onde nós estamos e sermos o exemplo. E do meu exemplo eu passo para outras pessoas e por aí fora. Assim é que mudamos o mundo. E oração também. Orar. Orar fundamental também. Canalizar essa energia positiva para todas as pessoas. E principalmente estas mulheres que sofrem tanto de repressão, de violência. Enfim, vocês sabem. Então, uma mulher também que se sente profundamente não tem medo de o mostrar. É uma mulher impossível de controlar. E a verdade é essa, é que, e atenção, quando eu digo que sente profundamente, muitas vezes não tem a ver com uma parte externa, tem a ver com a energia que nós emitimos, não é? A energia de confiança, de assertividade. E é uma mulher impossível de controlar. É mesmo, é mesmo. Então, o que é que tu vais fazer a partir de hoje para abraçar então a tua intensidade? Tendo em conta que tu estás aqui comigo e tu estás a ouvir aqui este vídeo, o que é que tu vais fazer para honrar também a tua intensidade? E se alguma vez duvidaste do teu poder, lembra-te exatamente que tu não és demasiado isto ou aquilo. Tu és quem tu és. Ponto final. E o mundo é que ainda não aprendeu a lidar com mulheres como tu, como eu, com mulheres que estão à procura de mais e que não estão para ser submissas e dizer sim, sim, yes sir, yes sir. Não, estamos aqui para contribuir o melhor possível, seja para connosco, seja as gerações a seguir. Muito. Então a tua intensidade ele não é um problema, é algo que te torna única, magnética e poderosa. Portanto, se este tema foi importante para ti, deixa-me aqui um comentário, eu vou gostar muito de saber também o que é que tu achas sobre o assunto. Porque atenção, isto é para começar a despertar, é começar a contribuir, é começar a falar sobre esses assuntos. E eu sinto que muitas vezes as mulheres não falam. E as redes sociais é importante utilizar também como um meio de falar. Não para ofender, mas para falar a nossa verdade. É importante tu expressares o que está dentro de ti. Portanto, partilha aqui comigo. O que é que tu achaste sobre este tema? Quais são as tuas dificuldades? E qualquer coisa, manda uma mensagem que eu estou aqui também para te ajudar, seja a nível profissional, a nível de orientar também aquilo que tu mais precisas também na tua vida. Portanto, já sabes, se quiseres aprofundar aqui os conteúdos comigo, segue-me, vai às minhas redes sociais, também tens o meu contacto e estou aqui disponível para ti. Então, até à próxima!